E falando conversando sobre contabilidade, claro, o professor Salésio D'Agostini. Professor, obrigado pela sua presença uma vez mais. Estamos sempre. Agitado esse mês, né? Imagino para vocês, né? Também fechamento de balanço, essas coisas da empresa. Não necessariamente. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Não. Hoje, eram ciclos assim, né? Sim, mas o fato é o seguinte, claro, existe uma época para fechamento de exercício, só porque os resultados são apurados praticamente todos os meses para apurar o devido resultado. Se tu vais pagar pelo lucro real ou por lucro presumidos ou também pelo simples. Para quem quer gerir um negócio, ele tem por obrigação de conhecer os seus resultados mensalmente. Ele tem que saber como é que está indo o seu negócio, tá? E é por isso que as informações contábeis servem para isso. Né? A contabilidade é fundamental para as empresas. Eu sempre digo nessa, Léo, a empresa que quer crescer, prosperar, ela tem que ter uma base fundamental. E um dos pilares fundamentais disso é a contabilidade, uma contabilidade bem organizada e tal. Né? As informações contábeis são fundamentais para tomar decisões. Para tomar decisões. Por que isso? Porque as informações contábeis, como o próprio nome diz, gera as informações. E hoje vender água dá dinheiro, basta tu saber quanto é que ela custa. O problema dos empresários é que eles não dão a devida importância às informações contábeis e não sabem como é que estão seus resultados. Acham que estão indo bem e, na verdade, não estão. Ou acham que estão indo mal e, na verdade, estão bem. Quer dizer, é uma questão de falta de informações contábeis, informações patrimoniais. Bom, Palmas, no Tocantins, eu conheço Palmas lá e Palmas é uma cidade muito quente, né? Enfim, mas é uma cidade importante, grande hoje, Palmas. E lá o Luiz Augusto Cerqueira te mandou um e-mail e ele quer saber o seguinte: professor Salésio D'Agostini, o senhor poderia me explicar quando uma pessoa física precisa abrir uma pessoa jurídica? Pois então, vamos lá. Luiz, a coisa é simples. A pessoa física é obrigada a criar uma pessoa jurídica quando ela quer gerar renda através do trabalho de uma outra pessoa, ok? Se eu quero contratar alguém para que esse alguém me traga renda, ok? Eu sou obrigado a criar a pessoa jurídica, porque você sabe que um trabalhador autônomo não pode ter empregado. Somente o autônomo profissional liberal, esse sim pode ter empregado, porque a CLT equipara o profissional liberal como empregador. E você sabe o que é um profissional liberal? É aquele que detém conselho de fiscalização profissional, porque o conselho substitui o patrão no exercício das suas atividades, ok? Então, se tu quiseres contratar uma pessoa física para tu obteres renda através do trabalho dele, tu és obrigado a criar uma pessoa jurídica. Tu também és obrigado a criar uma pessoa jurídica quando tu pretendes exercer qualquer atividade econômica, ok? Porque você sabe muito bem que a pessoa física só pode ter renda através do seu próprio trabalho, ok? E essa é a função da pessoa física. Agora, se tu queres vender qualquer mercadorias ou queres produzir qualquer coisa, tá? Neste caso, tu és obrigado a criar uma pessoa jurídica, ok? Então, eu sou obrigado a criar uma pessoa jurídica quando quero desenvolver qualquer atividade econômica. Quero vender pipoca, quero consertar sapato, quero ser um industrial, quero ser um bancário, ok? Então, no momento que eu tenho por objetivo exercer uma dessas funções, eu sou obrigado a criar uma pessoa jurídica. Tá? Então é isso. Agora, evidentemente que uma coisa é ser obrigado, outra coisa é querer. Se tu queres criar uma pessoa jurídica, mesmo não sendo obrigado, tu podes criar quando tu optares por isso, quando tu necessitar de tê-las. Tá? Obrigado, se tu queres empregar pessoas ou se tu queres desenvolver atividade econômica. Podes, toda vez que tu tens interesse em desenvolver uma atividade. Qualquer atividade, pode ser econômica ou profissional. Aí, nesse caso, através de uma sociedade pode ser até a sociedade unipessoal também. Mas tu pode
criar quando tu quiseres, ok? Agora, tu é obrigado, se tu quiseres empregar uma pessoa física, tá, para gerar renda através do trabalho dela, ou desenvolver qualquer atividade econômica. Do Tocantins, de Palmas, para Porto Alegre, aqui o Jorge Maia te pergunta o seguinte: professor, nos últimos meses temos ouvido falar bastante na curva de Laffer. O senhor poderia falar no seu programa sobre esse tema? Como podemos usar esta teoria na contabilidade? Pois é, Jorge. Tu sabes que o que foi que fez o Arthur Laffer? Ele fez um levantamento Um estudo. fez um levantamento técnico, né? E levou em consideração a relação entre taxa de imposto e receita do governo, ok? Então, para verificar que toda vez que o governo aumenta a taxa de imposto, como é que fica a arrecadação dele? Passando assim, ó, quando é zero tributo, é zero renda. É zero renda, ok. Então, ele fez esse levantamento e chegou à conclusão que a arrecadação chega a um determinado momento e depois a tendência é cair porque as pessoas param de consumir, porque você sabe que a tributação incide sobre o faturamento, sobre a arrecadação, ok? Então, é uma relação que ele traçou, imposto e taxa, arrecadação e taxa. Aumenta a taxa, num determinado momento, aumenta a arrecadação. Chega num outro patamar, ela começa a tender a cair a arrecadação porque as pessoas param de consumir. Tá? Esse ponto lá de cima é o chamado break-even point, né? Que a partir dali começa a decrescer a receita. Exatamente. Só porque existe um limite também, né? Não decresce, ok? Simplesmente há um limite. Quer dizer, qual é o limite? O limite da necessidade. Na pessoa privada, nas empresas, ok? Para estabelecer esta teoria é muito parecida, tá? Porque veja só, se a tua empresa é uma empresa monopolista, que é o único fornecedor, e se tu aumentares o preço, o que vai acontecer? As pessoas que necessitam daquele produto vai continuar consumindo. Só porque qual é a tendência dela? De reduzir o consumo. Então, aí chega naquele limite, como esta curva também estabelece. Existe um limite de necessidade. Só porque na pessoa jurídica, né, e nas empresas, né, quando elas não são monopólio, quando não exerce o monopólio, ou quando não existe um oligopólio, mas sim uma concorrência, o contador, o empresário, ele leva em consideração diversos aspectos para estabelecer o seu preço de venda. Tu sabe que o preço de venda de um produto é o custo mais das despesas, mais o resultado. Os custos têm aqueles fixos e variáveis, despesas da mesma maneira, e depois tens o teu resultado. O que é que faz? O contador e o empresário, quando estabelece o seu preço de venda, ele leva em consideração tudo isso e leva em consideração também a necessidade de mercado. Então não adianta o empresário querer levantar o seu preço, porque a concorrência faz com que ele não possa aumentar mais do que o seu concorrente. Aí ele tem que jogar com seus custos e fazer a análise devida. Entende? Então, há muitas considerações a ser feitas quando se trata de mercado livre, mercado de concorrencial. É. Então, aí tu tens que levar em consideração diversos aspectos. Quantidade produzida, tem que levar em consideração as necessidades, tem que levar em consideração como é que estão teus concorrentes. Enfim, uma série de fatores. Se tu quiseres aumentar o preço, às vezes tu perde dinheiro porque tu deixa de vender e aí tu não consegue ter arrecadação. Então é preferível reduzir o preço para aumentar a quantidade vendida e com isso manter a tua margem de lucro. Enfim, existe uma série de fatores que as empresas chamam o profissional responsável, examina os seus custos, examina os objetivos e a partir daí estabelece o preço do seu produto, estabelece também a quantidade que deve ser vendido, porque tudo existe um ponto de equilíbrio. Enfim, tudo isso é um trabalho profissional que o contador
né, participa para que o empresário prospere. É diferente de ser obrigado. O governo é obrigado. Tu és obrigado a pagar imposto. O que tu, se só não paga se tu não consumires, só não paga se tu não comprares. Diferentemente da empresa privada, que ela precisa vender o seu produto, tá? E ninguém é obrigado a comprar. Então aí ela precisa usar de muita criatividade, de muito trabalho profissional, de muito contador. Conquistar o consumidor. Precisa conquistar e com o preço certo, né? É isso aí. Então existe uma coisa. No governo, ele aumenta e não mede as consequências, tá? Inclusive, ele aumenta e o objetivo daquele aumento cai a economia, tá? Reduz a economia porque a produção reduz, porque o imposto também faz parte do custo do produto que é vendido. Então, o governo tem que ter muita cautela quando aumenta imposto, porque se ele aumenta imposto, o que acontece? A tendência é diminuir a produção e, com isso, a economia também cair. O que ele tem que fazer é reduzir o imposto, fazer com que aumente a economia, a produção e o consumo, e, com isso, ele vai arrecadar mais. Claro, ele joga naqueles produtos que as pessoas são obrigadas a consumir, a água, a energia, entende? O combustível. Esse produto existe um limite mínimo, né, que tu tens que consumir. E, então, nesse limite mínimo não adianta. Pode ser o chamado inelástico. Não tem como, né? Não tem como. Aí, nesse caso, o governo se aproveita dessa situação para poder ter recurso para aplicar nas suas incompetências. Perfeito, professor Salésio D'Agostinho. Muito obrigado pelas explicações aí. Eu aprendo muito quando venho aqui, quando estou com um amigo aqui. O seu... Também aquele, o Gigi, né? Conhece o Gigi, né? O Giovanni D'Agostinho. A gente aprende muito com essa rapaziada aí. E sabe que nós estamos aqui para... Esse é o nosso objetivo. E continue mandando... Não só eu, mas os telespectadores aí que tenham recebido muita manifestação. Obrigado, Salésio. Até a próxima. É isso aí. Continue mandando as perguntas que, na medida do possível, nós estamos aqui para respondê-las.